Quem revela a verdade é aquele que tem a verdade. É ele que revela. E ele revela por si mesmo. Muitas vezes a gente anda por caminhos achando conhecer a verdade. E a verdade ela é revelada por ela mesma, pelo Espírito. Pelo Espírito. É ele que diz quem ele é ele que diz o que nós devemos ser. É esse Espírito da verdade que guiará toda a verdade. Porque ele fala por ele mesmo. Ele não fala coisas que não possuem sentido. E nem há de enganar aqueles que, de coração sincero, chegam até ele. É esse Espírito da verdade que revela, então, quem é ele e quem somos nós. Ele não está escondido, ele está em todo lugar e ele se revela a quem ele quer. Por isso que existe tantos desvios de pensamentos e ideias contrárias. Porque o homem ele quer fazer a verdade, ser a verdade dele, ao invés de ser a verdade daquele que ele mesmo se revela. Então, existem vários tipos de falsa verdade. Em nome de Deus, por exemplo, existem várias inverdades que querem mostrar a Deus, mas pelo raciocínio lógico, pelos pensamentos próprios e que não são pensamentos dele. Por isso que existe tanta divergência de pensamentos e tantas religiões. Porque se fosse realmente revelada pelo Espírito dessa verdade, não haveria tantas confusões. O homem cria Deus. O homem cria um Deus na forma que ele quer, e não da maneira que realmente ele é. Por isso que Jesus disse que aquele que tem esse Espírito da verdade é o que me conhece. Porque sem a verdade, sem o Espírito que faz, então, essa ligação, não há como conhecê-lo. Isso é fato. Concorda? Sem o Espírito Santo não há verdade. Há apenas religiosidade. Religiosidade não leva-nos a Deus. Religiosidade, ela afasta de Deus. Por que há tantos desvios hoje? Meio evangélico mesmo. Quantas pessoas sinceras querem encontrar Deus, mas querem formar um pensamento a respeito de Deus pelos seus próprios pensamentos humanos. Então, eles estão querendo encontrar Deus de forma, muitas vezes, longe dessa verdade. E aí a pessoa, ela vira um religioso, por isso que Jesus fala sobre os fariseus, né? Porque falam em nome dele, pregam em nome dele, mas não conhecem o Espírito da verdade. Porque esse Espírito ele é revelado por ele mesmo. Ele que revela, então, quem ele é. É ele que diz, então, o que é verdade ou não. A partir do momento que nós deixamos ele ser esse Deus de verdade, da verdade, que ensina a verdade, nós estamos, então, desobstruindo o poder de Deus que estava inoperante em nossas vidas, para que essa verdade, então, venha agir em encontro com aquilo que realmente ele é.
Só que essa verdade ela não pode ser encontrada da maneira que eu quero. Apenas como eu acho que deve ser encontrada, mas ela é encontrada quando nós nos submetemos, largando todo o nosso raciocínio da lógica, e de coração sincero nós queremos encontrar essa verdade que nele está e nele é. Compreende isso? Não é o fato de você estar numa igreja, não é o fato de você estar num lugar denominado igreja que tipifica que você está vivendo a verdade. O âmbito da palavra, o campo da palavra, é muito maior do que o sentido que a religião expressa. Esses mandamentos mesmo que a palavra diz, elas só são realmente genuínos em nossa vida a partir que nós desse encontro que a gente tem com essa verdade. E aí tudo começa a fazer sentido. Tudo aquilo que estava atrapalhando de ter esse encontro é removido da sua vida. E a partir desse encontro, uma coisa começa a acontecer. A autoridade de Deus começa a estar vigente, ou seja, ela começa a agir através de você. Então a palavra ela se torna viva ou vivificada a partir desse verdadeiro encontro. Então todas aquelas máscaras de pensamentos que tentavam encontrar Deus ou demonstrar Deus são retiradas para que então essa autoridade dele haja através de você, o verbo através de você, e não mais você, e não mais você mesmo, mas ele. Isso faz toda a diferença na vida de um cristão que quer ter um encontro sincero com Deus. Compreende isso? A partir desse encontro, então, Deus começa a fazer uma transmutação, uma transformação genuína dentro de nosso ser. E tudo aquilo que então causava impedimentos em nossa vida, aos poucos começa a ser retirado, minado, destruído, para que essa lógica humana ela comece a deixar de ser aquela que domina nosso ser, para ser então dominado pelo Espírito da verdade. Eu começo a andar como ele andou, eu começo a pensar como ele pensou, eu começo a testificar o que ele testificou. Isso é um encontro para desfazer as amarras do velho homem, do velho entendimento, da compreensão ultrapassada que impede o agir de Deus verdadeiro na sua vida. E a partir de então, esse encontro ele começa a desmistificar, a quebrar todas as barreiras que estão operando contra você, contra a sua vida, a sua família, por conta desse encontro, por conta dessa manifestação da glória, do poder de Deus na sua vida. Mas, para tanto, é necessário que nós deixemos ele agir. É importante que nós deixemos o Espírito nos mostrar quem ele é. Aí ele começa a se revelar e, a partir desse momento, as coisas começam a mudar. É mais ou menos assim. Não é por força nem por violência. É pelo Espírito. Por isso que está escrito lá em Atos, no capítulo 1, no verso 8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. A lógica humana dá lugar ao Espírito e o poder de Deus.
Poder de Deus. Faz toda a diferença na vida de um homem e de uma mulher quando este poder de Deus manifesta-se sobre nossa vida. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Esse poder de Deus é o que vai agir através de você, porque você não está mais agindo por você mesmo, mas por Ele. Esse poder de Deus, então, começa a derrubar todos os valentes da sua vida, a quebrar todas as barreiras que existiam, porque Ele é o poder que dá sobre sua vida essa autoridade. É Ele que começa, então, a manifestar essa glória, essa unção, para modificar as coisas que você não pode. Até que esse encontro chegue, então, a manifestar em sua vida, é o momento que faz a diferença. A diferença daqueles que estão em Cristo e daqueles que não estão em Cristo. Não falo da religião. Eu não falo da igreja A, B, C, não é isso, no sentido instituição. Estou falando do poder de Deus que manifesta a sua glória na vida daqueles que conheceu esta verdade, que conhece e conheceu essa verdade. Lá em Atos, no capítulo 2, diz que ficaram todos cheios do Espírito, e aí veio os dons do Espírito, né? Segundo o Espírito lhe concedia. Esse poder faz a diferença. Esse poder está sendo ministrado agora na vida daquele que o Espírito Santo chama. Não pela lógica humana, mas pelo poder dele, por ele mesmo, ele se revela porque ele quer ser revelado. E quando esse poder ele se revela na sua vida, ele começa a modificar todos os pontos que estavam fora de alinhamento. Ele começa a quebrar todas as barreiras que precisavam de ajustes. É isso que a gente precisa. Ter esse encontro com ele, que começa a movimentar dentro de nós e quebrar as barreiras que estão impedindo você de conhecer quem ele é. E a partir de então, quando você conhece quem é Deus, tudo começa a mudar. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. A unção de Deus, ela desce, transforma você de dentro para fora e coloca o querer dele em sua vida. Por isso diz que não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Que esse poder de Deus, então, manifeste essa sua glória, esse poder na sua vida, ainda mais hoje. Que ele possa ter a liberdade de encontrar em você o querer dele, não seu, o dele, para derrubar todos os impedimentos que atrapalham, todos os impedimentos que estão deixando você mais cheios de si. A partir de então, essa transformação começa a operar o agir do poder de Deus na sua vida. Pelo poder de Deus na sua vida, essas barreiras são quebradas. Pelo poder de Deus, derramado pelo poder de Deus, do Espírito de Deus na sua vida, as amarras são quebradas e tiradas da sua vida, do teu caminho, exatamente porque ele se revelou. E essa unção começa a quebrar todo o impedimento.
Não é mais aquela velha natureza, aquela velha pessoa. Não é mais o velho eu, mas agora o eu que opera é o eu da mudança. É o eu do renovo. É o eu das coisas novas. Como está escrito em Apocalipse 21, 5, diz assim, Apocalipse 21, 5. Eu gosto muito desse versículo porque ele é um versículo que fala qual é o objetivo de Deus para todas as coisas. E ele diz assim: e aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, pois estas palavras são fiéis e verdadeiras. No verso 6 diz: tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei da fonte da água da vida. Então, a verdade, ela começa a ser revelada em nós quando nós temos essa sede. A sede de querer conhecer a Deus, a sede de querer estar livre dos raciocínios lógicos humanos, das fábulas, das invenções, das religiões, de tudo aquilo que impede. Então, a partir desse momento, eu começo a ter esse encontro. E ele começa a se revelar. Porque ele é a verdade que revela quem ele é por ele mesmo, sem precisar do homem. O homem pode ser, sim, um instrumento. Mas quem revela quem ele é ele mesmo, do jeito que a maneira que ele quer. Pelo Espírito, porque ele é Espírito. Agora, para ter esse encontro com ele, é na vida daquele que tirou ou permitiu que tirasse da sua vida os impedimentos. Nesse mundo que vivemos hoje, nessas circunstâncias que nós vivemos hoje, que impedem o agir de Deus, que impedem, muitas vezes, de Deus encontrar em nós lugar para ele se revelar. Então, quando nós paramos um pouco e falamos assim, eu preciso dessa revelação, eu preciso de ter esse encontro. Quando um coração, então, está desejoso, verdadeiramente desejoso, então o Espírito Santo, ele vem, ele quebra todo o impedimento. Esse poder começa a manifestar na sua vida, na sua casa, na sua família. Não é a religião, reitero isso, não é religião, não é porque você está indo na igreja, não é porque você está lendo um versículo todo dia, não é isso. Mas é quando esse poder da presença de Deus, quando ele se manifesta em você. Quando ele encontra, então, em você a oportunidade de dizer, eu sou. Eu sou. Então, esse eu sou, ele vai quebrando todas as barreiras, vai começar a agitar as águas para que essas águas fiquem da maneira que ele quer, porque ele é a fonte da água da vida. É ele que libera a fonte, a água certa, para que seja arrancado tudo aquilo que tem como uma imundície que está quebrando a vontade dele na sua vida. Ele começa, então, a fazer uma purificação, uma limpeza interna, primeiramente em você. E quando ele começa a ajustar as coisas em sua vida, em você, primeiramente, tudo começa em volta de você a tomar uma dimensão diferente. Porque nós somos, muitas vezes, receptores das informações que chegam até nós de uma forma não tão envolvente com Deus da forma que ele quer. Muitas vezes as informações que chegam até nós são informações que trazem a nós as sujeiras que o mundo tem, e essas sujeiras que o mundo tem, elas começam a
a atrapalhar todo o entendimento daquilo que esse Espírito de Deus vivo quer em nós. E aí começam a atrair situações que muitas vezes você fala, por que que isso está acontecendo na minha vida? Por que que eu estou ansioso? Por que eu estou perdendo a calma? Por que as coisas estão dando errado? Por que que está atraindo tanta coisa ruim? Quando, na verdade, o nosso entendimento está, de uma certa forma, atrapalhando essa limpeza para que aconteça, então, a manifestação desse poder que restaura, que limpa, que cura em nossa vida. Nós temos muitos ruídos dentro de nós, que o mundo colocou em nós. E esses ruídos impedem, atrapalham, então, que essa glória, esse poder de Deus fale com cada um de nós. Deus é espírito e ele quer encontrar quem? Os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E essa adoração não tem nada a ver com o que a religião diz. Essa adoração é um encontro tão sincero que vem de Deus para você e de você para ele, que possibilita, então, que Deus comece a ajustar a sua vida de dentro para fora. Esse poder da manifestação da glória de Deus, do Espírito de Deus, ele começa a transformar a sua vida de dentro para fora. Isso não tem nada a ver com a religiosidade, não tem nada a ver com a placa da igreja, não tem nada a ver com nada disso. Tanto que Jesus quebrou todos esses paradigmas para dizer que o Espírito da verdade é esse Espírito da verdade que vai trazer a vida. E todo aquele que tem a vida dele em você começa a ter um entendimento diferente do que o mundo tem. Começa a ver as coisas diferenciadas, começa então a entender, ter um entendimento que eu antes não obtinha, não tinha, porque estava com muitos ruídos na cabeça que atrapalhavam então que esse poder de Deus fizesse a limpeza necessária. E talvez esse momento seja um momento que ele está usando para falar com você, que esses ruídos, essas interferências precisam ser tiradas, para que ele comece, então, a falar com você por ele mesmo e se revelar a você de uma maneira sincera. E você, então, começará a entender a vontade dele. A vontade dele começará a manifestar na sua vida. A vontade dele começará a agir nas questões que você não consegue resolver sozinho. Porque ele começará, então, a fazer a limpeza necessária pelo poder de Deus. Pelo poder de Deus. Que o Espírito Santo possa encontrar, então, esse campo de liberdade para agir e quebrar as barreiras que impedem a minha vida e a sua vida de ter esse encontro com ele. Eu peço que você se inscreva nesse canal e vamos juntos buscar a face daquele que é a verdade. Que Deus abençoe a você, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.